Olá, olá, você que veio aqui neste momento para curtir esse instante comigo. Olha, a câmera balançou. Foi eu que derrubei a água. Desculpa. Aliás, já se tratou, crianças? Não? Bom, eu estou aqui hoje, eu sou o CG, professor de biologia, e estou aqui neste momento, através desse vídeo, para tentar ajudá-lo a passar no vestibular. E aquela história, né? A gente tem que começar sempre por uma coisa básica. E o nosso básico de hoje vai começar por um conteúdo que a gente vai chamar aqui de conteúdo 001, o conteúdo de célula. Claro, meus queridos. Se a gente quer falar sobre biologia, não tem como fugir do conceito de célula, né? É aquela máxima, né? O que é uma célula? Se você procurar na maior parte dos livros de biologia, você vai achar uma frase definindo as células. Células são a unidade básica da vida. Bom, e o que isso quer dizer? Bom, isso significa uma coisa bem simples, que as células são a menor parte de um ser vivo. Se eu pegar você, pegar o seu primo, pegar a sua tia chata, aquela vizinha conservadora, e arrancar o braço dela e reduzir o braço dela a um pedaço de osso. E esse pedaço de osso, raspar esse osso. E aí quebrar esse osso e ver o que tem dentro. E pegar lá aquela massinha que tem dentro do osso, tutando. A menor parte que eu vou encontrar nesse meu instinto homicida é a célula. A célula vai ser a menor parte que ainda vai se manter viva e, portanto, se ela é a menor parte que ainda se mantém viva, significa que ela é a menor parte de si vivo. Isso é uma célula. Toda célula é basicamente composta por três partes principais. Como você pode ver aí na imagem, nós temos a membrana, nós temos o citoplasma, nós temos o núcleo. A membrana seria basicamente a pele que reveste a célula. O papel dela é proteger a célula, impedir, por exemplo, que micróbios entrem dentro da célula. Porém, é importante dizer que, como células são coisas muito pequenas, elas não têm boca, né? Então é também através dessa membrana que a célula vai se alimentar. É através da membrana que ela vai deixar entrar o oxigênio, que ela vai deixar entrar nutrientes e, obviamente, todo produto de excreta dessa célula, tudo que ela tem que jogar fora, também vai sair através dessa membrana. Já o nosso amigo citoplasma, né? A gente chama de citoplasma tudo que está no interior dessa célula. Se você olhar bem aí na imagem, você vai ver que a nossa célula ela é recheada de um monte de partezinhas e tal. Por que ela é toda compartimentada desse jeito? Bom, cada um desses compartimentos é o que a gente chama de organela. E as organelas têm o mesmo papel que tem o recheio do nosso corpo. Tipo, dentro do corpo humano eu tenho pulmão, estômago, intestino, rins e todos esses órgãos trabalham garantindo uma função vital. Tem o órgão para respiração, tem o órgão para distribuição de nutrientes, tem o órgão para reações químicas de nutrição. Dentro da célula também vou ter tudo isso. Cada uma das coisinhas feitas por uma micropartezinha que vai ser chamada de organela. Organela, o diminutivo de órgão, né? Aqui é legal a gente falar que as células, né, como elas são uma miniatura de nós, elas conseguem viver relativamente independente umas das outras. Então, quando você separa uma célula de um ser vivo, ela se mantém viva por um instante, né? É claro que as células do corpo humano, elas apresentam do mesmo jeito que a capacidade de sobreviver de forma autônoma, cada uma delas também vai ter a sua dependência das células vizinhas, né? Elas trocam substâncias, elas interagem, e essas substâncias vão interagir basicamente através da membrana, que possibilita o contato uma com a outra, mas também através das substâncias ali produzidas pelo recheio, pelo citoplasma. E dentro desta célula, lá no meio desse citoplasma, ou em algum canto, nós vamos ter uma bolsa especial. Aliás, uma bolsa feita de membrana. Aliás, a mesma membrana que cobre a célula por fora é também a pele que faz as partezinhas ali da célula, né? E cada uma dessas estruturas, inclusive essa bolsa maior, feita de membrana, vai ter uma função, e essa bolsona maior é o que a gente chama de núcleo.
O núcleo, ele é meio que o chefe do rolê. Ele é tipo o cérebro, é ele quem comanda, é ele que garante que tudo funcione de forma harmoniosamente. E a pergunta é, o que ele guarda dentro de si, né? Bom, dentro do núcleo a gente vai encontrar uma substância em formato de fio, uma substância filamentosa que a gente chama de DNA, né? Que é o material genético das células. Bom, esse é tipo o beabazinho do rolê, assim. Toda célula tem membrana, citoplasma e núcleo. Ah, professor, mas todas elas? Bom, tem algumas que não. A gente vai ter a chance de falar isso mais adiante. Mas a maioria das células vão apresentar esse grau de complexidade, beleza? Bom, para a gente dar continuidade, é legal a gente começar a falar agora sobre as estruturas que eu encontro dentro dessa célula, tá? Como vocês podem ver nessas imagens aí, toda célula vai apresentar subdivisões. E a mais importante de todas é também a menor de todas. Sim, cada um desses pontinhos marcados nesse desenho aqui, marcado em vermelhinho, eu acho, se eu não estou doido, vermelhinho, laranja, esses menores pontinhos são estruturas que a gente chama de ribossomos. Aliás, aqui, ó, vamos começar a reconhecer as palavras em biologia. Eu sei que biologia tem um monte de palavra feia, mas vamos começar a nos acostumar com o iniciozinho das palavras, os prefixos, sufixos, que vão ajudar a gente a ter uma noção. Toda palavra terminada em somo está se referindo a alguma coisa que é muito pequena, uma partícula. E ribo, proteínas. Tá, professor, mas qual a relação direta? Bom, os ribossomos vão ser partículas muito pequenas que realizam a produção de proteínas para a célula. Tá? Produção de proteínas é uma função essencial para a célula. Basicamente tudo dentro da célula é feito de proteínas. É como se fossem os tijolinhos da casa. E esses tijolinhos precisam ser o tempo todo repostos, refeitos, reconstruídos. E o tempo todo a célula está fazendo proteínas. E quem faz? Quem que é o pedreiro da célula? Os ribossomos. É muito comum em questões de vestibulares e tudo mais, provas, aparecerem um termo especial para se referir à função dos ribossomos. Eles sempre aparecem com um título assim, eles fazem a síntese proteica. E o que isso significa? Síntese, fabricação, proteica, proteína. Então é a fabricação de proteínas. Beleza? Isso aqui é a regra geral e é a única organela que nunca pode faltar numa célula. Toda célula viva tem ribossomos. As outras partes que você está vendo aí nesse desenho, às vezes é facultativo. Por exemplo, existem organelas que só existem em células de plantas, existem organelas que só existem em células animais, bactérias, na maioria das vezes, nem tem nada dessas coisas aradas, ela só vai ter o ribossomo, que esse não pode faltar, claro. Mas entendam que a única que é exclusiva, que é necessária em todas, que aparece em todas, são os ribossomos, beleza? E de longe, olhando assim, né? Bom, a gente tá falando de coisas microscópicas, né? De longe a gente vê esses microcarocinhos e aproximando de um pouco mais, a gente vê que, na verdade, ele é um pouco mais complexo, né? Ele é mais elaboradão, tá? Bom, seguindo adiante aqui. E a pergunta que fica aqui, aliás, eu tô trazendo aqui, eu quero que vocês entendam que a minha aula não é muito linear, não, galera. Eu, de vez em quando, eu vou fazer uns cortes e levar a gente para uma conversa um pouquinho mais distante. E a conversa agora um pouquinho mais distante são células-tronco. Sim, mano, o que células-tronco tem a ver com a conversa nossa aqui? Qual é a relação? Pô, tem tudo. Geralmente funciona assim. Quando uma célula é feita, quando um embrião é formado, a primeira célula do corpo dele é uma célula única, que a gente chama de zigoto. Esse zigoto ele vai se multiplicando e as células vão se multiplicando. Só que à medida que esse embrião cresce, cada uma das células decide o que elas vão ser quando crescer, digamos assim. Algumas vão virar células do sistema nervoso, outras vão virar célula de gordura, algumas viram músculo, algumas viram sangue, algumas viram sei lá, célula do estômago, do intestino, enfim. Elas vão cada um seguir o seu caminho. E qual a real diferença entre essas células? Como é que ela, digamos assim, decide qual a profissão que ela vai ter quando crescer? Bom, é porque ela muda ao longo da vida quais são as proteínas que ela vai decidir fazer.
Esse processo em que a célula decide quais proteínas ela vai ter que fazer é um processo que a gente chama de expressão gênica. E vai acontecer primeiramente lá quando a gente é embrião. E antes dela decidir o que vai ser, que proteínas essa célula vai fabricar, essas células podem ser qualquer coisa. Elas podem ser qualquer coisa. E por ser qualquer coisa, por poder se transformar em qualquer tipo de célula do organismo humano, elas são chamadas de células-tronco, que vem do inglês stem cells, tá? Células-tronco, então, seria o quê? Uma célula indiferenciada, que ainda não sabe o que vai virar, e a partir do momento que ela decide, essa decisão, então, é um caso permanente. Ela virou célula de osso, ela vai ser sempre célula de osso. Ela virou célula de pele, ela vai ser sempre célula de pele, e ela não vai poder trocar de posição mais. Tá? E aqui é importante dizer que essa decisão por qual proteína ela vai começar a sintetizar para sempre, quais ela vai abrir mão de fabricar, tudo isso é decidido pelo DNA. DNA esse que é aquela substância que está no núcleo que a gente falou agora há pouco. É mais ou menos a seguinte regra. Se a gente interpretasse o DNA como um livro de receitas, ele seria o maior livro de receitas do mundo. Cada receita desse livro seria a de como fabrica uma das proteínas do corpo humano ou alguma das proteínas essenciais. À medida que essa célula amadurece, é como se ela bloqueasse algumas receitas para que nunca mais pudessem ser feitas. E algumas dessas receitas do código genético vão ser feitas com muita frequência. E isso é o que a gente chama de expressão gênica. É quando a nossa célula escolhe lá dentro do seu DNA quais vão ser as proteínas que realmente vão ser feitas e quais ela vai... deixa para lá, essa eu não preciso. E é por isso que se eu pegar uma célula sua de qualquer parte do corpo, de um neurônio, de um glóbulo branco, de um macrófago da pele, de um hepatócito do fígado, todas elas têm o mesmo DNA. Entretanto, é importante dizer que esse DNA está expresso de forma diferente. Cada um dessas células vão ter um DNA iguais, só que eles vão abrir em páginas diferentes para decidir quais são as receitas de proteínas que eles vão fazer com mais frequência. Entenderam qual a diferença? Bom, e essas células-tronco, elas são fabulosas. Por exemplo, na medicina, hoje em dia, a gente estuda a possibilidade de utilizar essas células, ainda antes delas decidirem o que elas vão ser, ainda quando elas são células-tronco, para fazer implantes em pessoas que apresentam algum defeito celular em algum momento. Imagine só a situação. Você tem o nervo da sua coluna rompido, você ficou tetraplégico, paraplégico, e aí você precisa de células novas para reformar, para soldar o nervo da sua coluna. Aí o que você faz? Você pega as células-tronco, injeta naquela região onde o nervo foi rompido, e pelo fato dessas células-tronco estarem próximas de células que já se decidiram em ser nervos, elas viram nervos também, soldando aquele nervo que tinha sido rompido. Essa técnica utilizando células-tronco é o que a gente chama de terapia gênica. Mas nós teremos vários outros vídeos para poder entrar em mais detalhes. Esse aqui é só tipo o começo da nossa história. Bom, seguindo aqui adiante. Como eu disse para vocês, o DNA é realmente a bíblia celular. Assim, é lá que está o código genético. E quando a gente fala o código genético, é porque, na verdade, nesse DNA a gente encontra substâncias. Aliás, aqui nesse nosso desenho, a gente consegue ver, né? O DNA é uma substância em formato de fio, mas é um fio duplo. E nesses fiozinhos, nós vamos encontrar o código de como faz cada proteína. É claro que o detalhe desse código e quais são as partes, eu não vou descer para hoje. Hoje é só, como eu disse para vocês, o começo dessa conversa. Mas me aguardem, a gente está chegando com mais coisa em próximos vídeos. Esse aqui, digamos, é um vídeo teste. Bom, e as outras organelas, né? E aí, CG, me manda aí, qual que é das outras organelas? Bom, cada organela, como eu disse para vocês, tem uma função específica. E uma que a gente não pode deixar passar e que a gente precisa falar são as mitocôndrias.
As mitocôndrias, eu gosto de imaginá-las como o motor das células. Elas são organelas que elas são... essas cores que eu tô colocando aqui, tá, galera? Isso aqui é tudo fictício, tá? As coisas não são azuis, rosa, vermelho e nessas cores todas, não. É mais mesmo pra gente poder conversar aqui vendo as coisas e imaginando como elas são, tá? As mitocôndrias, elas são organelas que quando a gente corta ela por dentro, né, corta ela, né, porque ela é uma estrutura 3D, você vai ver que por dentro ela é cheia de dobrinhas. Nesse ambiente das mitocôndrias, a gente vai encontrar, basicamente, moléculas que vão fazer uma reação química. E qual é a reação química? É a reação química que gera para a célula energia celular. É graças às mitocôndrias que a célula consegue ter energia. Por isso que eu gosto de associar as mitocôndrias a um motor, né? Porque é aquilo que faz funcionar a célula como um todo, tá? E que energia é essa? Bom, quando a gente fala em energia nas células, a gente vai sempre se referir a uma sigla chamada de ATP. ATP é uma sigla que quer dizer adenosina trifosfatada. Isso significa que trata-se de uma substância que tem 3 fosfatos, por isso desse nome trifosfatada. E cada vez que um desses fosfatos cai fora, a célula gera uma quantidade enorme de energia. Então a mitocôndria tem o papel de fabricar, montar o ATP, e aí ao fabricar esse ATP, sempre que ela quiser dessa energia, ela quebra o ATP, tirando um fosfato fora, e aí ela funciona. Então, por exemplo, um espermatozoide que tem aquele flagelinho, né? Se ele quer bater aquele flagelinho para conseguir a célula nadar para algum canto, ela vai quebrar os ATPs dela. E quem fez os ATPs? A mitocôndria. E a pergunta é, como se faz os ATPs? Bom, a gente faz através de uma substância, que é, digamos, a gasolina desse motor, né? E essa substância é a glicose. Glicose é essa que a gente sempre tem que associar aos açúcares. E o processo de fabricar energia para as células a partir das mitocôndrias, produzir ATP a partir de glicose, é um processo que a gente chama pelo nome de respiração celular, tá? A respiração celular, ela acabou recebendo esse nome de respiração celular por conta de uma associação direta com a respiração pulmonar que o corpo humano faz. É aquela ideia, quando eu respiro, né? Eu puxo oxigênio, eu solto gás carbônico. E nas mitocôndrias, durante o processo de produção de ATP, ocorre isso também, de entrar oxigênio e sair gás carbônico. E assim, no final das contas, para a célula produzir ATP, vai ser feito o quê? Eu vou pegar a glicose, vou pegar o oxigênio, vai haver uma reação química acontecendo dentro ali da mitocôndria ou ali nos arredores, e graças a essas reações químicas, a célula quebra a glicose. Dessa quebra surge o gás carbônico, surge também água e surge ATP. ATP pra caramba, aliás. E aqui tá a reação um pouquinho mais detalhada, tá? Volto a falar para vocês. Tem mais coisa aí na conversa, mas aqui é o começo. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos a fórmula da glicose, ó, C6H12O6. Quando entra na mitocôndria a glicose junto com gás oxigênio, essa reação química, então, entre essas duas coisas e sai o quê? Sai o gás carbônico, sai água e sai ATP. E esse ATP é o componente essencial para que a célula gere energia, beleza? Bom, tá tudo ok aqui? Entra glicose, entra oxigênio, sai gás carbônico, sai água e sai muito ATP, beleza? E é isso, galera. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Esse foi a nossa primeira conversa. A ideia aqui era a gente ter a chance de poder debater e falar um pouquinho sobre conceitos de células. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijão. Eu sou o CG. E corre essa playlist aí, porque tem mais coisa por aí, tá? E por favor, se você está aqui assistindo esse vídeo, gostou desse vídeo, vai lá. Curta, comente, compartilha, espalha essa semente, joga nos grupos de WhatsApp da família, fala assim, olha, aprendi uma coisa nova hoje, você sabe o que é célula-tronco? Você sabe o que é respiração celular? Você já ouviu falar de ribossomo? Se não, conhece o tio CG. Vem comigo que
tem mais vídeo, tem mais histórias e eu tenho um monte de coisa para te ensinar. Um beijo, valeu, tchau!